sejam bem-vindos, né, mais uma vez para hoje, né? Tati, só desmutei você, Tati. Nesse workshop que está nascendo hoje, na verdade, esse é o primeiro workshop que a gente vai dar, tá? Mas assim, virão outros, de 15 em 15 dias, essa é a verdade. E os temas, eles serão temas diversos, temas muito legais, e todos referentes ou a desenvolvimento humano ou a oráculos, porque é onde Aracne e eu, a gente acaba se conversando bastante e a gente acaba gostando também muito de falar sobre esse tema, né? De explicar, de trazer para as pessoas, inclusive, reflexões, né? Vocês verão que muitos dos nossos vídeos, e posteriormente quem de repente fizer aula com a gente, o Eros que já fez, o Byron também já fez, a Vancoeira também que já fez, já sabem que nossas aulas são muito reflexivas, né? A gente sempre direciona os alunos para poder refletir. Por quê? Porque a resposta, a gente não acredita que a resposta esteja na gente. A resposta não está em mim, Aros, ou na Araki. Porque, mas a gente é professor, como que a resposta não está em vocês? Porque não está, a resposta está em vocês. A gente ajuda vocês a chegarem à própria conclusão de vocês. E esse workshop de hoje é para vocês também terem autonomia de aprenderem e conseguir criar os seus próprios métodos, não depender apenas de métodos que já existem, ou então pesquisar na internet. Tudo bem, são super válidos também, eu também uso, sou apaixonado por eles, mas também é importante a gente ter, de vez em quando, alguns métodos próprios, né? Autonomia, né? Autonomia, A sim. gente vai, conforme a gente vai conhecendo os arcanos e vai. Eu digo que eles são meus amigos, né? Eu chamo assim, eles são parceiros de vida, assim. E à medida que a gente vai ganhando essa relação, vai aumentando e vai se aprofundando, a gente vai ganhando liberdade e autonomia para ousar criando um método. Tem gente que me pergunta assim: ah, Tati, mas qual é o método que você joga? Numa jogada presencial, muitas vezes eu utilizo métodos que são meus, não tem nome. De acordo com o que está acontecendo ali, eu vou tirando as cartas e vou determinando o que é o quê. Mas isso também tem a ver com o tempo em que a gente se dedica para estudar, né? O tarô, ele precisa, como qualquer outra linguagem, estudar, né? E o estudar não é só pegar a carta e ler o livro ou procurar na internet, mas é você se abrir para aquela jogada para que as cartas realmente conversem com vocês, com a gente, né? Quando a gente estuda, a gente também escuta. Mas como que eu vou escutar uma carta que ela não fala? Ela não fala com a boca, ela não fala com a nossa voz, né? Mas ela fala com a linguagem simbólica, com a linguagem corporal, com a linguagem energética, com a linguagem arquetípica, se você conhece um pouco do trabalho de Jung junto com o tarô. Então, ele te abre um leque muito grande, mas você precisa estudar e escutar. E aí, experienciar. Então, a gente trouxe um pouquinho da nossa experiência nesse workshop para que vocês desenvolvam isso em vocês e se tornem amigos desse oráculo, dessa ferramenta que é tão maravilhosa, né? Exato. E, gente, oráculos, de uma forma geral, eles são todos muito amplos, eles são todos muito complexos. Então, assim, não é só com um curso, um professor ou dois professores que sejam, que você vai aprender tudo sobre aquele oráculo. Porque existe uma grande diferença entre a gente saber o significado das cartas e saber interpretar as cartas, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz um curso com professores e tudo mais, a gente aprende a interpretar as cartas, né? A gente aprende a interpretar não somente as cartas, mas as situações e tudo mais. Agora, quando a gente não faz um curso, quando a gente quer só aprender o significado das cartas, aí para isso a gente pode comprar os livros, né, e decorar o que está nos livrinhos. Não que isso seja ruim, ok? Apenas vai dar acredito eu, né, que deu uma visão, uma leitura de tarô um pouquinho mais superficial, porque você vai trazer realmente o significado da carta, mas não vai trazer a interpretação da carta, entende? É como se fosse alguém que soubesse falar, sei lá, estivesse aprendendo uma língua, por exemplo, o inglês, mas soubesse somente do verbo to be, e não soubesse de toda a complexidade que o inglês tem, entende? Então, quando a gente só pega um livro para ler, ou alguns livros, e só busca ler pela internet, é isso que acontece. Não é que a gente não aprende a ler. A gente aprende a ler, a gente não aprende a interpretar, né? Porque eu posso ler um texto também muito simples, de 3, 4 linhas, um parágrafo, mas assim, eu posso ler porque eu posso conhecer as palavras.
mas eu sei interpretar esse texto junto, sei o que as palavras juntas estão significando, qual que é a mensagem que aquilo está trazendo. Então, essa é uma das importâncias de estudar, sempre, ok? Eu não falo porque a gente também é uma escola de tarô, não, tá? Eu falo assim, qualquer lugar, né? Quem já fez com a gente, faça com outro lugar também. Aí, depois de alguns estudos, sei lá, 3, 4 estudos, começam a tentar desenvolver o seu próprio sistema, a sua própria forma de estudar, porque, assim, tem coisas que vocês verão no tarô que possivelmente eu não verei. Por quê? Porque vidas diferentes. Vidas diferentes, realidades diferentes. Ah, isso quer dizer então que o tarô é pessoal e cada um tem a sua visão? Não. Olha que complexo isso, né? Porque o tarô, apesar de cada um sim ter a sua energia e aprender a ver aquilo de uma forma mais profunda, ainda assim existe um Uma limite. história pessoal, né? Uma história pessoal do tarô, perfeito. Melhor do que certo e errado. Uma história pessoal do tarô. E essa história pessoal do tarô, ela deve ser respeitada. Assim como a sua história também deve ser respeitada, né? Todo mundo aqui tem uma história, não importa se a gente tem 20, 30, 40 anos, todo mundo aqui tem uma história, e essa história também deve ser respeitada, ok? Aí nisso a gente pensou, o que a gente vai falar primeiro, né? Aí a gente decidiu, vamos falar sobre desenvolver métodos de tiragem logo, porque é uma coisa legal, que se vê muito pela internet métodos, mas não se vê como desenvolver os seus próprios métodos, né? Aí parece que você tem que ficar preso naquilo, que é só aquilo que tem. Mas não é só aquilo que tem a sua cabeça, tem o seu universo. E todos nós somos multiversos, né? Todos nós temos uma capacidade criativa e também divinatória muito forte, desde que a gente trabalhe corretamente. Como que a gente trabalha? Uma coisa que dentro do meu caminho eu aprendi bastante, e nisso eu sei que posso falar também pela Aracne. O estudo formal sem o substancial, cara, acontece? Acontece, né? Então acontece eu jogar tarô só pela intuição? Acontece. Mas ainda assim vai ficar muito vago. Vai ficar muito ali para cima. Então o estudo formal é bom para você saber o que você está fazendo. Para você olhar para sei lá, para um É para te enforcado. direcionar, né? É um norte, Exatamente. né? Então, É uma direção. Você exatamente. sabe para onde ir. Sabe para onde ir? E os estudos eles vão te ajudar a olhar para a carta, por exemplo, pro enforcado, pro pendurado, e ter uma visão além daquela de que, então você está preso porque você quer. Porque é isso que basicamente as cartinhas, né, falam. Enforcado, você está preso nessa situação, é isso. Só que não. O enforcado ele é muito mais do que isso. Tanto que quando a gente perde não, né? A gente investe cerca de meia hora falando sobre enforcado, né, Tati? Nossa, mais até. Você É, lembra, Vancoeran, quanto tempo a gente demorou nesse arcano? é um tempinho aí. É um arcano muito complexo. Bem complexo. Na verdade, todos são, né? Alguns são mais simples, outros são mais complexos. Mas, enfim, o foco aqui não é nem tarô, na verdade, e nem a complexidade dos arcanos, mas sim, assim, o desenvolver de métodos de tiragem oracular. E isso, gente, é somente para aqueles métodos, claro, que você consegue criar, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a pessoa jogue búzios, ou então jogue dados, né? Existe método oracular com búzios e com dados. Não tem como você criar um método de tiragem, acredito eu, tá? Por esse método. Por quê? Porque você vai abrir a mão e vai cair na ordem que for cair. Aqui, para que serve esse workshop? Para você pensar, refletir, tá? O que eu quero ensinar? Que informação que eu quero? O que eu quero alcançar? O que eu quero saber? Como que eu quero saber disso? O que tem a ver com isso? E nisso vocês vão acabar criando o próprio método de vocês. Então, esse método que vocês vão criar, para falar a verdade, ele serve para tarô, serve para cartas de baralho cigano, serve para owans, que são galhos celtas, Galhos. Isso. servem para runas. Então, assim, para esse tipo de oráculos, ok? Agora, oráculo, por exemplo, desenvolvendo método de tiragem oracular de água da sua mão. Não, você não consegue, né? Mão você tem que ver. Não tem outro método Sim. além disso. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês hoje, ok? E aí, olha que foto bonitinha aqui. Pode falar de você. Então, gente, prazer. Eu sou a Tati Aracne. Eu tenho 38 anos. E desses 38, 7 eu sou taróloga e eu sou terapeuta 6. Na verdade, uma coisa puxou a outra, né?
Eu sempre tive curiosidade com o tarô, porque a minha bisavó, ela lia cartas normais, cartas de jogo, né? Sei lá, truco, essas baralho. E na minha avó, para ela sempre era um mistério em volta desse momento. Então ela saía, ela escondia, ela acendia vela, ela fechava a janela do quarto. Então era um mistério que aquilo me encantou, né? E aí a gente vai crescendo. Eu vim de uma família muito cristã, onde tudo isso, todo esse universo holístico e esotérico não podia existir, né? E aí a vida que segue, né? A gente vai crescendo e vai escolhendo os nossos próprios caminhos. E no momento em que eu me encantei com o tarô e com a terapia holística, eu descobri que tudo isso é uma forma de arte, é uma forma de expressão do que é comum ao ser humano. E aí, depois de muito tempo, né, nesse caminho, eu comecei a fundir uma técnica da terapia holística, do esoterismo, do misticismo com a arte-educação. Então, a Aracos, ela também vem dentro da minha vida para selar um momento em que eu fundi a minha história pessoal, né? Retomando aí a fala do B, a minha história pessoal com a história do tarô, com a história das artes dentro da minha vida e desenvolvi um método terapêutico. E aí, junto com esse meu irmão de muitas vidas, a gente que já tinha montado um curso de tarô despretensiosamente, a gente foi entendendo que Aracos, que é quem nós somos hoje, já estava em desenvolvimento, já estava na 3ª ou 4ª turma de tarô. Então, a gente só sedimentou essas ideias, essa fusão, mais o conhecimento do B, mais, enfim, toda a nossa história, e Aracos nasceu. Então, é muito orgulho poder hoje me apresentar para vocês falando em nome da Aracos, que é o resultado de uma fusão e de um reencontro com esse meu parceiro de vida, meu irmão, minha alma gêmea, como a gente costuma dizer. E sejam bem-vindos à primeira palestra, o primeiro workshop, né? Como o B falou, teremos outros. A gente está pensando em um, gente, inclusive, para a gente desenvolver o nosso próprio oráculo. Então, vem coisas boas por aí. Fiquem com a gente, sejam bem-vindos por hoje. Um dia a gente conta a minha história e a da Tati. Pode falar, meu irmão. Para vocês. Mas bora lá. Eu sou o Aros, né? Tenho 27 anos. Sou tarólogo há 12 anos, né? Então, assim, nossa, você tem 27, você é tarólogo há 12? Sim, comecei com 15, com uma senhora chamada Lia, que eu chamo de vó Lia. Perdão. Ela que começou a me iniciar no mundo do tarô, né? E tô aí até hoje. Tanto que eu sempre falo para ela, né? Que quando eu vou começar um curso novo, eu mando para ela uma apostila, uma foto e falo: olha, isso aqui é graças a você, viu? Obrigado. E ela tem os seus 80 e poucos anos hoje, nem presta atenção direito no WhatsApp, mas, assim, é uma pessoa muito importante para mim, né? Mas, sim, há 12 anos que eu jogo tarô, comecei a jogar, no caso, com uma senhora que jogava já há 30 anos, quando eu tinha 15. E também eu sou professor de inglês, no caso, há 10 anos. Então, assim, eu virei... Vocês verem que minha vida ela começou bem cedo, né? Pra falar a verdade, com algumas coisas. Porque com 15 anos eu comecei a ser tarólogo e com 17 anos eu comecei a ser professor. Né? E hoje eu sou professor de tarô, olha só. Então, também para Aracos, para mim, Aracos ela vem como essa fusão, né? De algo que eu sempre fiz com algo que eu sempre gostei, né? Então, aí junta as duas coisas em uma só e tenho Aros para vocês hoje. Aí, falar um pouquinho sobre a Aracos também, rapidinho, né? Quem é a Aracos? Quem é a Aracos, Tati? Aracos somos nós, todos nós, inclusive vocês, gente. Vai lá. A Aracos, ela vem com o objetivo de desenvolver pessoas, né? A gente, dentro das nossas conversas, e a gente conversa muito, assim, acho que o Aros, né? O Bruno, é a pessoa que eu mais converso nessa pandemia na vida. Então, assim, a gente conversa muito sobre muitas ideias, muito tarô, muito papo pessoal, e aí nisso surgiu o Aracos, com o intuito de levar o que a gente sabe de desenvolver pessoas como educadores, enquanto tarólogos e sacerdotes, para outras pessoas esse conhecimento. Então, a gente entende que é importante o ser humano se desenvolver enquanto ser humano,
né? Independente de crença, fé, cor, gênero, etc. e tal, mas para se desenvolver, para a gente deixar um mundo melhor para quem vem depois, né? Não adianta a gente pensar só na gente e esquecer de honrar quem veio antes, que nos trouxe até aqui, se desenvolveram para que a gente estivesse aqui, e é nossa obrigação, é quase um dever dentro da gente, dentro da nossa vida, minha e do Aros, desenvolver pessoas, que é transmitir, compartilhar o conhecimento e, na medida do possível e da abertura do outro, se tornar sabedoria e não só conhecimento. Né? Então, a nossa missão é transformar positivamente a vida das pessoas. E por que positivamente? Porque transformar negativamente também é possível, né, gente? Então, tem que ser positiva a transformação. Vamos focar no positivo, né? E a nossa visão é onde a gente quer chegar. Enquanto empresa, a gente é um pouco ousado, porque a gente entende que a gente precisa pensar grande para crescer e para se estimular a caminhar. A gente quer se tornar conhecido a nível multinacional, né? Internacional e quiçá para outros planetas e tempos e espaço, por que não, não é mesmo? Contar para você que já acontece isso, Pode porque falar. a gente tem uma aluna de Portugal. Então, assim, meio que... Meio que já começamos. Meio que já começamos. E os nossos valores, né? É buscar sempre o lado positivo das coisas, porque como o Aros fala, muito bem falado, as coisas já são ruins por si só. Então vamos procurar ver o que é bom dentro de uma situação desafiadora, uma situação difícil, uma situação que exige muito da gente, né? O nosso foco é ser transparente, é trazer ética entre todos os seres vivos, porque é claro que a gente tem uma preocupação com o meio ambiente, com o nosso planeta, com as plantas, vegetais, animais, minerais, enfim, com todos os seres que fazem a nossa vida acontecer, né? O nosso objetivo é sempre estar alegre, trazer simpatia na nossa forma de falar e acolher, né? Acolher porque a gente entende que o acolhimento ele é importante, a gente gosta de ser bem acolhido, não é verdade? Acho que todo mundo gosta de lembrar que a gente não é máquina, que a gente é ser humano e que o ser humano ele precisa do acolhimento, ele precisa da empatia. Nós todos precisamos disso. Então os nossos valores são esses, são trabalhar em cima dessas questões para transformar positivamente o maior número de pessoas possíveis. E, particularmente, eu acredito que a última frase aqui, lidamos com almas e não com máquinas, isso dá para resumir bem tanto o que é Aracos, quanto a missão, quanto valores, quanto tudo. Porque é isso, lidamos com almas e não com máquinas, né? Aí Uma vamos lá. pessoa não é só uma pessoa, né? Uma pessoa não é só uma pessoa, pelo contrário, vai muito além de uma pessoa só. Sim. Gente, vocês conhecem esses 4 oráculos aqui que estão sendo mostrados? Essas 4 cartinhas? Vocês podem fazer Podem falar. Podem falar. Sim. Sim. Sim, conheço. Sim, conheço. Eu vou fazer um apontamento aqui, aí vocês me digam o que é o quê. Esse daqui é o quê? Ah, conhecem? Aqui é o baralho cigano, né? Aqui é o Búzios. Búzios. Arcanos menores. Arcanos menores, é. Runas. E os arcanos tarô. Arcanos maiores. Ai, gente. Nossa, desculpa, fiz sem querer. Aí, bacana. Aí, vamos lá, né? Então, oráculos. O que são? Oráculos, gente, de uma forma resumida, né? Se tivesse que resumir, dá para falar para vocês que oráculos são ferramentas, né? Ferramentas que nós temos acesso e que a gente usa para poder ou ver o passado, ou ver o que está acontecendo na situação atual, ou ver o presente, né? Então, oráculos, a gente vê que é sempre assim, vai ser sempre uma questão de observação, né? Barulho aqui, desculpa. Então, vai sempre nos levar a observar, seja observar o passado, seja observar o presente, seja observar o que está para vir. Eu dizia esses dias para minha filhada
de que eu tenho percebido que o trabalho de oraculistas, né, na verdade, eu usei o trabalho de bruxo, mas vamos fechar aqui para oráculos. Então, o trabalho de oraculistas, a vida de oraculistas é o quê? Observação. Observação do ser humano, observação da natureza. Porque, assim, o oráculo, gente, de verdade De si mesmo, mesmo. de si mesmo. Porque o oráculo, em essência mesmo, a gente não precisa de tarô, não precisamos de búzios, não precisamos de fogo, não precisamos de água para oráculo dessas coisas. Por quê? Isso aqui é o maior oráculo. Não eu, tá? Mas O assim, corpo. na minha O vida, eu ser. sou o maior oráculo. Na vida de cada um de vocês, vocês são o maior oráculo de vocês. Por quê? Porque vocês têm que ser os maiores observadores e, ao mesmo tempo, protagonistas da própria história. Então, assim, observem a própria vida, né? À medida que vocês aprenderem a observar a própria vida, vocês vão aprender a observar a vida à volta. E isso, assim, não é só observar e ficar de braços cruzados, né? Nossa, que legal, tô vendo ali um cano furado na minha casa e bacana, observei. Não, é observar e tomar ação com relação a isso também. Então, os oráculos, eles sempre vêm nos trazer caminhos, né? Vêm sempre nos dizer o que está acontecendo e sempre as maiores tendências, né? Lembre-se que o oráculo, ele não vai falar... Ele pode falar, assim, claro, exatamente o que vai acontecer. Mas, assim, a forma que aquilo vai ser vivido, na verdade, a forma que aquilo vai acontecer dentro de você, dentro da sua cabeça, isso depende tão somente de você. O máximo que pode acontecer é um oraculista virar para você e falar, olha, sei lá, olha, aqui tá falando para você guardar dinheiro, porque vai vir um período difícil aí. Eu tô falando porque isso aconteceu no ano passado com várias pessoas que eu joguei. Aí veio o Covid. Aí, era por isso então do dinheiro. Então, assim, eu sabia que o pessoal, que para bastante pessoas, olha só a questão de observação, né? Só que isso eu observei depois. Só que para umas 15 pessoas que eu joguei antes de começar a quarentena, eu tinha visto muito presente, muito frequente, guarda dinheiro, guarda dinheiro. Mas pergunta se eu prestei atenção nisso. Eu não prestei atenção nisso. Eu só falei para as pessoas, só passei o recado para as pessoas. Mas aí veio o Covid, quarentena e tudo que a gente tem vivido até então. Aí eu, olha só, então assim, se eu tivesse, eu comecei a prestar atenção, questão de saúde, do que o tarô falou. Eu não lembro geralmente das jogadas que eu faço para as pessoas, tá? Mas alguns pontos, quando se repetem muito, a minha cabeça ela lembra. Aí eu, então é por isso, então, olha só, alguma coisa realmente já estava para acontecer. Então, gente, oráculos eles sempre avisam, né? Eles sempre falam. E também uma outra coisa que eu queria já deixar claro para vocês, sempre se lembrarem disso. Oráculo não mente, oráculo não erra, né? O máximo que pode acontecer somos nós, dentro da nossa visão, acabar dando uma interpretação, não vou falar errada, porque não digo que é errada, mas não seja uma interpretação completa daquela situação. Então, assim, oráculos, eles sempre vão trazer a verdade. Agora, o nível de quem está olhando, né, de quem está oraculando para a pessoa, é que tem que ser ou muito alto, né, ou muito baixo, enfim, para poder se aprofundar dentro daquela mensagem e trazer aquela mensagem para você, né, de forma clara e coerente, não, mas clara e não coerente com a pergunta, na verdade. Gente, Objetiva. exatamente. A coerência sabe que uma das coisas que eu sempre falo em todas as aulas é seja fiel à pergunta. Por quê, gente? Porque o oráculo, apesar dele ser complexo e ter várias possibilidades, ele é literal. Então, por exemplo, se eu perguntar... Foco, objetividade. Objetividade. Então, assim, se de repente eu perguntar como, sei lá, minha tia tá com câncer e eu quero saber como que está o câncer. Aí vem cartas muito positivas. Você perguntou do câncer, não perguntou da saúde da tia. Então, assim, o câncer estando muito positivo, estando positivo pro câncer, a sua tia vai morrer. Saúde. Entende? Então, assim, sejam fiéis às perguntas. Prestem bem atenção no que está sendo perguntado e no que vocês estão determinando na pergunta também. Ok? Por quê? Porque a mensagem vai ser para aquilo que você perguntou. Aquilo que eu falei. A pergunta aqui foi do câncer da minha tia, não foi da minha tia em si. E, gente, da saúde. Da saúde da minha tia. Isso é fictício, tá? Não aconteceu, não. Minha tia não tá com câncer, não. Eu acho. Mas, enfim, aí vem, né? Quantos oráculos existem? Esse exemplo é extremamente válido, porque se a gente não se apega ao detalhe do que foi perguntado, a gente vai dar uma resposta completamente oposta do que o tarô tá falando. E às vezes o tarô fala, nossa, mas é positivo e ela morreu. Ué, mas você não perguntou se ela ia morrer, né? Você perguntou se o câncer ia tá bom, o câncer deu bom, então, né?
Então tem que ser fiel Porque é bom. à pergunta para você não causar confusão na hora de responder. Hã? Exatamente. Aí vem, né? Quantos existem? Quê? Gente, existem diversos oráculos, diversos oráculos, diversos oráculos, diversos oráculos e diversos oráculos. Só no GESA, um curso de bruxaria que a gente dá, lá tem. Você lembra quantos oráculos tinha naquela lista, Tati? Uns 100 pelo menos, né? São mais de 145, Enfim, se não me gente. engano. Então, oráculos, assim, tem a roda. Porque assim, se você considera observação do tempo, do vento, da formiga, isso pode ser um oráculo. A borra do café, a palma da mão, entende? Tem muitas formas oficiais de oráculos que a gente nem encontra em curso, porque é observação, como o B disse, porque é observação. Mas existem muitos tipos de oráculos, e se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma palestra só dos tipos, né? Sim, É sim, bem claro. legal esse A gente pode assunto. fazer isso. Trazer os mais conhecidos, assim, né? Bacana. E, assim, mas qual que é o melhor do oráculo? As pessoas têm a ilusão, eu digo ilusão, né? De acreditar que sempre, quanto mais antigo, melhor. Então, nossa, o tarô é mais antigo que o baralho cigano, então o tarô é muito melhor que o baralho cigano. Deixa eu contar um segredo para vocês. O baralho cigano nem criado pelos ciganos foi. Então, assim, sabe, tem muita coisa realmente que a gente vai muito no ego, né? As pessoas falam muito pelo ego. Não, que tarô e baralho cigano e sei lá o quê, mas assim, se esquecem da parte principal, que é o observar. Entende? Então, assim, quantos existem? Inúmeros. Qual que é o melhor? Aquele que você se identifica mais. Eu, por exemplo, hoje eu me identifico com 3 oráculos. Dados, tarô e baralho cigano. Mas isso sou eu, entende? Tem pessoas que se identificam com tarô e com búzios. Tem gente que vai para outra linha. Tem gente que nem de tarô gosta. E assim por diante, tudo bem, né? Já que existem muitos oráculos, eu ia falar bilhares, não acho que é tudo isso. Mas já que existem muitos oráculos, não existe um certo e um errado, né? Existe aquele que Aras, funciona para você. Oi. Tati, eu não sei se é correto falar, mas Oi. eu sinto muito isso, que a gente não escolhe o oráculo que escolhe a gente. Quando eu recebi o meu, eu recebi Certeza. de uma bruxa que estava grávida e nem sabia. E aí eu comecei a estudar sozinha, depois fui fazendo outros cursos, e o interessante é que eu não consigo ter afinidade nenhuma com outros oráculos, a não ser como consulente. Para ler é só essa pedra, só as pedras das bruxas mesmo. E eu amo, e assim, é muita energia que tem, e isso é o meu xodó. E eu não consigo sentir outro chamado de outro oráculo. Adoro. Então, isso às vezes também é algo bem sazonal, né? Porque, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu estava muito conectado com os búzios. Até tenho búzios. Só que assim, eu não sei jogar, que eu não me aprofundei, né? Não busquei estudar nem nada, mas uma noção eu tenho. Cheguei a ter, e algumas das previsões que eu acabei fazendo com os búzios, eu acabei vendo que sim, que era aquilo mesmo. Mas assim, passou, né? Hoje, pelo menos, não é um momento que eu estou conectado com os búzios, não estou estudando, eles estão lá guardados, respeito ainda. Quando eu vou celebrar alguma coisa que tem a ver com búzios, eu uso os búzios, mas como oráculo mesmo, esse ano eu não lembro de ter usado, por exemplo. Entende? Então, assim, às vezes é sazonal. E às vezes também. E eu acho que é muito uma questão da gente também se permitir, sabe? Porque tem oráculos que não são tão simpáticos com a gente, mas é porque a gente não insiste naquela relação que eu falei no início, né? Tem que rolar uma conquista, tem que rolar uma paquera entre você e o oráculo. Às vezes é mais difícil, aquele oráculo se faz de difícil, sabe assim? Então aí você tem que ir devagar, arrumar uma outra estratégia, porque é um exercício da sua intuição. É um exercício de mediunidade, eu ouso dizer. Inclusive, você buscar se abrir para outros tipos de oráculo, para outros tipos de observação. Não como uma obrigação de se tornar um profissional naquele oráculo, não, mas como objetivo de crescimento pessoal. E até da sua mediunidade, da sua intuição, dessa vozinha que você fala e às vezes, não sinto, não ouvi. Calma, dá um tempo. De repente, a voz dele é num outro tom, que você precisa sintonizar melhor o canal, entende?
mas deixa rolar esse namoro, porque você pode se surpreender. Vou precisar ser mais fácil na conquista. E, gente, lembre-se, Isso. não importa o oráculo, estudem. Estudem, estudem, estudem. Porque o dia que vocês se sentirem arrogantes o suficiente para falar, já aprendi tudo sobre esse oráculo, não preciso de aprender mais nada, vocês não aprenderam nada. Essa é a verdade. Entende? Aros, o Kevin pediu para comentar que um dos oráculos que ele gosta muito são os búzios, né? Fala. Também tem o tarô, que desde sempre chama a atenção dele desde novo. Inclusive, ele tem uma coleção de tarôs que ele já me mostrou, é bem legal. Eu também tenho uma coleção de tarô. Eu amo tarô. Amo comprar. Gente, quem quiser me dar tarô de presente, eu sempre amo. Tá? Daqui a menos de um mês é meu aniversário, eu aceito tarô de presente, tá? Fica aí a dica. Mas assim, gente, eu amo tarô. Atualmente. Nossa! Atualmente eu tenho o dos Minoicos, o dos gatos, o Nefertari, o Decameron. Eu tinha um que ele era meu xodó, gente, mas eu tive que entregar ele, então ele tá entregue, então não tenho mais. Mas não, então de tarô hoje eu tenho esses 4 decks, mas eu tinha 5. Na verdade eu tinha 6, só que eu tinha o mitológico também, só que o mitológico algumas cartas acabaram se perdendo e acabei me irritando e jogando fora. Não, depois eu me arrependi, mas tudo bem. Mas assim, eu amo colecionar tarô, acho muito, muito, muito lindo. Legal. Tati? Sim, temos vários. Pode Então começar. vamos lá. Então, gente, vamos falar um pouquinho, a gente vai falar brevemente da história do tarô, que é o oráculo que a gente resolveu trazer, porque é o oráculo que a gente mais trabalha, né? Ainda que a gente trabalhe com o baralho cigano, o tarô acaba sendo a nossa linha de frente mesmo. Então, segundo, rapidamente, pincelando a história, o oráculo de Delfos, ele foi o primeiro grande oráculo, né, conhecido pela história, né? E o oráculo de Delfos é interessante porque ele não é um tarô, pelo contrário, é um oráculo que faz as previsões através de vaporização, né? As águas que ficavam naquele lugar eram ferventes por ser muito próximas daquele, eu não sei o nome técnico agora, mas eu achei que alguém estava falando, desculpa. As águas eram quentes e foi em cima dessa caverna de águas quentes foi criado o oráculo de Delfos. Então, eles jogavam ervas nessas águas quentes e conforme subia aquele vapor, a sacerdotisa, geralmente do título Sibila, que é um título de sacerdotisa oraculista do oráculo de Delfos, que tem a ver com a serpente, né, a Piton. Então, ela tinha esse conhecimento do que significava. Imagina, o oráculo era feito através do vapor das ervas que saiu. Então, você tem que interpretar a forma como o vapor saía e como o som daquilo, né? O som não é só a fumaça, mas o som daquilo, como reverberava naquela caverna. Essa sacerdotisa, com esse título de Sibila, interpretava isso e depois levava para o consulente. Vocês já ouviram falar? Isso foi o princípio do oráculo, tá, gente? Muito tempo depois, houve um cara chamado Papus. Vocês já ouviram falar dele? Ele tem um tarô muito famoso, que é o tarô dos boêmios. Papus foi um ocultista, um maçom, um cabalista, e ele foi o fundador do martinismo moderno. Então, ele era um estudioso, né? E ele defende uma tese que eu acho muito interessante. Ele defende a tese de que o tarô, ele saiu do Egito, ele era desenhado por hieróglifos nas paredes dos templos egípcios. E os sacerdotes, por observação do tempo e das circunstâncias, entenderam que aquele templo poderia ser dizimado pelas invasões do novo Deus, né, da Arábia, que vem com um Deus único e vai dizimando tudo que passa pela frente. E aí esse sacerdote, o mais sábio do templo dos egípcios, dessa escola de magia, ele teve a ideia também por observação de que o povo, a massa
egípcia, o povo, não o clero, né? Não os sacerdotes, mas o grande povo, eles se encontravam na taberna e tinham diversos jogos. Então ele teve a ideia de imprimir as cartas em pequenos tecidos que eram feitos de cânhamo, que hoje é o papel que a gente conhece, depois foi o papiro e depois o papel como a gente conhece, de imprimir os símbolos dos templos egípcios nesses papiros de cânhamo. E aí popularizar esse jogo. E aí o templo poderia ser destruído, que o conhecimento dos grandes sacerdotes, né, das escolas iniciáticas, não seria dizimado, mas teria acesso a todo mundo. E aí alguns poucos sacerdotes, eles foram estudando e passando esse conhecimento para que esses sacerdotes saíssem pelo mundo com essas cartas. E aí, lá na frente, chegou-se na Grécia, e posterior a isso, 6 séculos depois, chegou na Itália. Né? Então, assim, e quando ele chegou na Itália, ele já não tinha mais o nome oráculo como eles conheciam, já tinha um nome chamado Turuk, que depois ficou-se popularizado como tarô. Então, brevemente, essa história do tarô para vocês, para nós. Vocês já conheciam essa versão da história? Não? Não. Bacana. E aqui, gente, aqui é uma imagem para vocês verem de como era né, uma das formas dos oráculos. Aqui você vê uma sacerdotisa. Aqui, uma sacerdotisa, certo? Ela tá com um prato na mão, certamente com água ali ou alguma outra coisa. Existiam, né, algumas formas de leitura por oráculo, que algumas fumaças tinham que ser inaladas também, e elas provocavam visões. Fumaças realmente de plantas enteógenas, ok? Então, que alterassem a consciência para poder levar a pessoa realmente a ver coisas, que daí vem... Gente, por isso que é importante a gente estudar. Por quê? Porque se eu faço uma viagem dessa para ver o futuro, e de repente, eu sei lá, tô vendo o futuro da Tati, aí eu vejo lá, deixa eu pensar aqui, uma coisa que seria bem legal, mas a princípio poderia assustar. Que eu vejo uma harpa, né? Uma harpa não, medusa. Vamos colocar medusa, uma mulher com corpo de cobra e cabeça de cobra e várias coisas, enfim. De uma forma geral, né, na forma da sociedade atual, isso assustaria. Ela, nossa, mas como assim? Então vou morrer? Ou então vou ser petrificada? Ou sei lá o quê? Blá, 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 blá. Mas, quando a gente aprende a interpretar, aí, né, aqui Medusa foi bem aleatório, tá? Mas, assim, o que seria o interpretar? É saber o que isso significa na vida da Tati, no futuro dela, dentro daquele contexto. E é esse o nosso papel, porque ver as coisas por ver, todo mundo vê. Qualquer pessoa pode pegar realmente as cartas e, sei lá, o que vai acontecer amanhã? Aí, sei lá, tô com o baralho aqui do lado. Nossa, veio a cruz, quer dizer então que amanhã eu vou morrer. Né? Então, assim, não é necessariamente isso, né? Pior seria se ele tivesse vindo do caixão, mas enfim. Então, enfim, então o tarô, gente, os oráculos, eles vão trazer muito mais do que o passado e muito mais do que o futuro, tá? Eles vão trazer, em especial, o presente. Porque o que importa de verdade? O que importa de verdade não é o que passou. O que importa não é para onde você vai. O que tem que importar é onde você está. Porque o que passou, passou, e para onde você vai, você nem chegou ainda. Então, assim, o que importa é onde você está hoje. O que está acontecendo hoje? Qual é a síntese da minha vida hoje? Que situação está acontecendo hoje que me faz realmente olhar para o futuro e, assim, nossa, o futuro, o hoje com o amanhã. Tá batendo as coisas que eu quero? Estou fazendo a coisa certa? Estou tendo o movimento certo com relação ao que eu desejo para minha vida? Então, o tarô ele vai trazer isso. Vai trazer não só o passado e o futuro, mas também, em especial, eu diria, o presente. Por quê? Porque você não pode fazer nada no futuro, você não pode fazer nada no passado. Você só pode fazer alguma coisa no presente, você só pode fazer alguma coisa hoje. Ah, mas amanhã é futuro. Tá, mas até chegar amanhã, quando chegar amanhã já não é mais futuro. Esse presente vai ser passado e o futuro já vai ser hoje. Então, assim, o futuro e o passado, de forma bem geral, assim, são ilusões, não existem. Por quê? Você só tem esse segundo agora para poder fazer alguma coisa da sua vida. Essa é a verdade.
Aí vem, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Essa frase é uma frase que eu uso bastante, porque é a mais pura verdade, né? É um mistério bem antigo, dito por Tales de Mileto, há muitos e muitos e muitos, muitos, muitos séculos. E assim, por isso também dá a importância de você conhecer a si próprio, né? Por isso que eu falo, gente, oráculo também não é só ferramenta para adivinhar o futuro ou para adivinhar o passado. Muita gente usa como isso, né? O oráculo é uma ferramenta também de autoconhecimento. Se você, aí vem o que tanto Aracne e eu, a gente pega pesado nos nossos cursos mesmo, porque é uma coisa que a gente acredita muito. Se você tá tarólogo, tá só lendo as cartas, pra gente não é um trabalho legal só ler as cartas, porque só ler as cartas, de novo, você pode pegar um livro, só ler as cartas e beleza, é isso aí. Mas não, quando alguém vem pra gente, né, pra nós, seja para estudar ou seja para jogar com a gente também, temos em nós muito forte a questão de mostrar para a pessoa o quão responsável pela própria vida que ela é. Mostrar para a pessoa que, assim, que se está acontecendo alguma coisa ruim, ou se vai acontecer alguma coisa ruim, apesar de terem, sim, influências externas, só vai afetar ela, de fato, se ela permitir. Entende? Então, mas o que conhecer a si mesmo tem a ver com isso tudo? Tem a ver com, se eu conheço a mim mesmo, eu não vou permitir que o outro me afete por coisas que são do outro. Entende? Então, isso também tem a ver com a própria jogada de tarô para tarólogos. Por quê? Quando você conhece a si próprio e você está seguro da sua própria vida, se cair alguma merda para algum cliente seu, você não vai pegar aquela merda para você achando que é sua, porque você sabe o que é seu e você sabe o que é do seu cliente, entende? Então, de novo, conheça a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. É muito importante você conhecer a si mesmo, porque somente conhecendo a si mesmo você vai conseguir ter uma boa interpretação de tarô, inclusive para si mesmo, que as pessoas elas falam, né, não, que jogar tarô para si mesmo é difícil, gente, é difícil mesmo. Mas sabe por que é difícil? Porque a pessoa não se conhece. É só por isso. Porque se a pessoa buscasse se conhecer, o mínimo que seja, não seria tão difícil assim. Seria ainda desafiador. Mas não seria impossível. Porque a gente é humano, gente. Isso daqui é carne, né? Então, se cortar aqui, vai sair sangue, não óleo. Então, assim, eu sou ser humano, né? Posso cometer erros. Mas, uma vez que eu tenho esse trabalho de conhecer a mim mesmo, os erros, eles ficam cada vez menores, né? Ou deveriam ficar, pelo menos. Aí a gente vai sempre estar no nosso trabalho. E o tarô, gente, os oráculos, para falar a verdade, né? Os oráculos, eles falam muito por simbologias, né? E línguas diversas. Então, assim, o louco do tarô pode ser o louco do tarô de Nefertari, do tarô dos gatos, do tarô do Ben 10. Vai ser o louco, entende? E muita gente pergunta, né, Aros? Mas você joga qual tarô? Porque eu jogo tal. Aí eu costumo dizer, bom, eu jogo tarô, né? Tarô tem a mesma simbologia, em qualquer tempo, de qualquer jeito, pode ser da Hello Kitty. Não sei se é do tempo de vocês, mas do meu é. Pode ser da Hello Kitty, o tarô, que se tiver lá o arcano, a gente sabe ler, porque a gente interpreta o tarô, e não o tarô tal, entende? É tarô, Exatamente. né? E com relação às línguas diversas, é que assim, são realmente línguas diversas. Isso do mesmo tarô, tá? Do mesmo arcano, da mesma carta, para oráculos distintos, diferentes. Como assim? Uma carta só, né, de tarô, de novo, né, a gente foca no tarô porque é o que Tati e eu, a gente mais fala. Mas assim, uma carta só ela pode ter vários significados, tanto positivo quanto negativo. Só que, modos aqui são complicados, gente. Só que, quando a gente está numa pergunta, vamos colocar de novo a questão do pendurado e uma pergunta, Tati, fala uma situação aleatória. Tarará, finanças, vai, finanças. Tá, se a gente for pegar de uma forma bem... Finanças. Finanças. Se a gente for pegar de uma forma bem por cima assim, nossa, olha só, guarda dinheiro, porque você tem que guardar dinheiro. Então, é uma pessoa mão de vaca, que não deixa dinheiro sair. Só que assim, na pergunta ali, dependendo de qual foi a pergunta, aquele arcano ele não vai ter todo o significado, ele vai ter um significado específico, o significado daquela pergunta, entende? Então, por exemplo, se eu estiver jogando o método do pedalando, aí vem a carta do positivo. O que tem de positivo nesse namoro, por exemplo? Aí vem o sete de espadas. Sete de espadas, para quem conhece o tarô, é uma carta que fala sobre mentira, sobre enganação, sobre roubo, sobre autossabotação, sobre sabotagem também, enfim, essas coisas todas.
mas caiu no positivo. Ué, como assim, então? Cara, ali não tá falando de coisas ruins, tá falando de coisas boas, tá no positivo. Ah, mas qual que é o positivo de uma carta tão negativa? Cabe você, tarólogo, olhar todo em volta e entender o que aquele 7 de espadas está fazendo ali como positivo. Entende? Porque senão você vai olhar para o cliente e vai falar, olha, sua relação é uma merda, já acaba já. E às vezes tem sim uma coisa boa ali, porque o 7 de espadas, ele também, ele pode servir como você aprender a lidar com sua autossabotagem. Entende? Você sabotar a sua própria autossabotagem. É uma coisa bem engraçada. Ou, no caso, né, é positivo dentro da relação, por um exemplo. Então, assim, não haverá enganação, né? Ambas as pessoas serão verdadeiras e serão entregues, né? É ir no polo oposto do que está dizendo, teoricamente, o que a carta fala. E não é. É ver por uma outra perspectiva, dentro de um contexto. Né? Não é ver a carta sozinha. Ver a carta sozinha é isso. Mas você predeterminou que ela está no positivo. Então, tudo que você sabe dela no negativo não vai entrar ali. Tá no Foi positivo você que daquela predeterminou. situação. Né? Você tem que adequar a carta, o significado da carta dentro daquela situação. Mesmo que seja uma carta mais negativa ainda, vamos pensar assim, a torre tem um positivo. A minha carta atual. Né? Então, precisa pensar nisso, precisa ousar sair da caixinha de só leitura do arcano individual, mas do contexto que ele está dizendo e da onde ele está na jogada. Se eu determinei que é positivo, é positivo, não é? Não tenho que falar o negativo da carta. Ah, mas é uma carta negativa, mas ela está no positivo. Então, você precisa olhá-la positivamente e vice-versa. Claro, uma carta muito boa que sai no negativo, né? Acontece também. Exatamente. Aí aqui tem, né? O futuro não é escrito em pedras. Gente, lembre-se disso. O futuro ele não é escrito em pedras, ok? Nem o passado é, quanto mais o futuro. Ah, como assim o passado não é escrito em pedras? Porque você não viveu. Assim, você não tem. Você não lembra, na verdade, 100% dos fatos do que aconteceu na sua vida. Então, assim, a gente é enganado pelas nossas lembranças, pelas nossas memórias, pela forma que a gente viveu aquilo. Às vezes a gente estava no momento que a gente vivenciou uma coisa que parecia bacana, mas na verdade não era bacana. Né? E vice-versa. Então a gente é enganado muito pela nossa mente. Então, tanto o passado quanto o futuro não são escritos em pedras. Ou seja, nada dá para ser escrito em pedra. Com isso, quero dizer que Tarô falou que semana que vem vou viajar. Aliás, eu chego no tarólogo, falo: olha, vou viajar semana que vem. Como vai ser? Olha, você vai sofrer um acidente e você pode ser assaltado nessa viagem. Para que eu vou viajar? Entende? Ou então, tô conhecendo um cara, parece super bacana, quero ver como que tá aí as coisas. Aí vem 7 de espadas falando da personalidade do cara. 7 de espadas aí na personalidade do cara tá trazendo mais um aspecto bem tenso, né? Tipo, ó, cuidado, né? Cuidado que ele pode estar te enganando. Então, assim, eu vou continuar me entregando nisso para quê? Então, você pode mudar o seu futuro. Aquilo que pode ser visto, grande parte das coisas pode ser mudado, ok? Então, se eu tô vendo confusão... Conhecimento é poder, né? Exatamente. Se você conhece, você pode mudar. Perfeito. Se eu tô vendo uma confusão, uma briga no meu trabalho ou em casa para daqui a algum tempo pelo tarô, o que eu vou fazer hoje, né? Eu vou esperar a briga acontecer para poder armar o barraco, então já adiantar o barraco? Não tem porquê, gente. Aí que vem a parte do interpretar e do formar pessoas também, que a Tati e eu temos juntos. Olha, tá tendo briga aí, então busca se acalmar, tá? Respira, busca começar a conversar já pouco a pouco, mas sem se exaltar. Se você sentir que você está se exaltando, baixa a bola, relaxa, porque você consegue resolver as coisas. Porque, gente, o tarô, quando ele te traz um problema, ele traz necessariamente junto a solução. Então, não aponta só o problema para as pessoas, tá? O tarô, assim, qualquer oráculo, tá? Então, não aponta só o problema para a pessoa. Aponta também a solução. Porque senão a pessoa que já está perdida vindo para você, eu tô perdido, o que eu faço? Aí você fala, você vai morrer? Aí a pessoa, tô perdida mesmo, então? Então, assim, né? Não, vamos acolher as pessoas, né? Acolher e dar um pouquinho de carinho para ela e falar, olha, tá difícil, mas assim, a saída é essa. Aí, gente, a pessoa seguir a saída ou não, não é problema de vocês, ok? O problema é da pessoa. A sua parte é só falar. Não peguem a responsabilidade
porque a pessoa não seguiu o tarô e deu errado. Exatamente. A responsabilidade é da pessoa que não fez o que o tarô estava falando para ela fazer. Até porque muitas das vezes o problema a pessoa já sabe, né? Ela só não sabe como resolver. Se Exatamente. você traz só o problema, pode acontecer do consulente, independente do oráculo, virar para você e falar, tá, mas o problema eu já sei, e aí? Ah, O vai, que e você aí? quer que eu sei? Tá, me conta uma novidade agora. Então, nós somos, né, oraculistas para ajudar as pessoas nos problemas dela. E ela tem a escolha também de não querer essa ajuda. Isso é o que vocês disseram. Aí, o problema é toda dela, exatamente. Aí vem, né? O que é passado, o que é futuro e o que é presente. Passado e futuro, então, a gente já sabe que, assim, em essência mesmo, não podemos garantir nada, não podemos falar nada, ok? Agora, o que é o presente? O presente é cada segundo que você vive, né? Então, assim, nisso, o que o tarot está trazendo de novo? Está trazendo as suas questões atuais, que por vezes são inconscientes, tá? Isso é importante. Tarot. Gente, eu falo muito tarot, cada vez que eu falo tarot, eu entendo oráculos, tá? Por favor. Oráculos. Vamos Oráculos. por legenda. Exatamente, oráculos. Até com a SAP, né? Então, assim, o que os oráculos Isso. vão fazer? Vão te falar sobre como você está hoje, isso de forma inconsciente. Lembrem-se, somente 5% da nossa cabeça, do nosso cérebro, é consciente. Os outros 95% não são. Né? A gente não tem controle sobre 100% da nossa cabeça nesse segundo. Por exemplo, nesse segundo, a minha consciência está tão ligada em tudo que eu estou falando com vocês apenas. Só que, ao mesmo tempo que tá calor aqui, estou suando um pouquinho. Então, assim, meu corpo está pedindo água, eu estou sentado, não estou pensando, como que eu estou sentado, como que eu vou sentar. Não, isso tudo é inconsciente. Os movimentos que eu faço também, nem todos são conscientes. Então, assim, o presente é o agora. Exatamente esse momento que eu posso viver com vocês, que a gente está vivendo e que eu posso construir a partir disso algo novo com vocês ou não, né, no caso. E isso também dentro da minha própria vida. E isso vocês também. Então, o que acontece, né? Sempre que chega a consciência na cabeça de vocês, é este momento perfeito que vocês têm para poder mudar. Ou seja, quando vem uma pessoa para você para jogar tarô, para jogar algum oráculo, cara, no momento que aquela pessoa tem a consciência que você está trazendo para ela, a consciência de que ela precisa mudar, ou então a consciência de que ela precisa fazer um movimento, ou a consciência de que ela precisa, sei lá, talvez se arrumar mais, se amar mais, a partir do momento que você dá essa consciência para ela, gente, de verdade, problema da pessoa, ok? A pessoa que vai ter que fazer o movimento a partir daí. Você não pode fazer o movimento para ela. O seu único trabalho realmente é mostrar para a pessoa o que está acontecendo e quais, tipo, se isso continuar acontecendo, o que vai acontecer? Entende? Aí vem, né? Aí a pergunta principal. Lembrar que o presente é o momento eterno, né? Exatamente. Aí vem uma pergunta. Lembrar que o presente é o momento eterno e que a gente é responsável por ele, né? Sim. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês todos é: o que vocês acham dessa pergunta? O tarô funciona de verdade? O tarô não, o oráculo. O oráculo ele funciona de verdade? Oráculo. O que vocês acham? Umas 3 pessoas para falar, por favor. Funciona, com certeza. Funciona assim, não é muito bom. Como assim funciona? Mas por que ele funciona? Funciona porque você traz a informação, a escolha de fazer o movimento é do cliente, mas a informação você trouxe. Funciona porque você mostra para a pessoa o interior dela. Então, não tem como funcionar. Agora, o futuro, isso é mutável, entendeu? Eu vejo também que funciona porque o oráculo é um orientador, um mostrador de caminhos. E aí a pessoa consciente das informações que ela obteve no oráculo, ela vai poder tomar a decisão ou não do que ela quer que aconteça. E aí, Aracne? O oráculo funciona de verdade? Funciona, eu levo cada bronca, gente. Funciona, ele funciona. Eu penso que o que não funciona é o oraculista, é o tarólogo, muitas vezes. Muitas vezes o que não funciona é a sintonia do canal entre o tarólogo e os arcanos.
Porque às vezes a gente é humano, como o B disse, né? Se cortar, vai sangrar e a gente vai morrer. Então, se cortar aqui, a gente não vai morrer, mas vocês entenderam. Mas o tarô, ele funciona dentro da minha observação, ele funciona porque eu vou falar especificamente do tarô agora, mas abram isso para outros oráculos. Porque ele trabalha com a sincronicidade. Então, ele pega a energia sincrônica do que está acontecendo no mundo, na vida daquela pessoa, com a energia do tarólogo, do interpretador, né, do tarólogo, que é o interpretador dessa língua do tarô, e fala. Então, ele funciona por isso. Mas se houver uma falha na comunicação da energia ou da própria leitura da língua do tarô, do oráculo, aí o oráculo não vai funcionar. Mas não é o oráculo, é o interpretador, é o oraculista, é o terapeuta, é o tarólogo, enfim, X. É isso, então. Porque daí há falha na comunicação entre a sincronicidade do que o oráculo está mostrando e a sincronicidade do tarólogo, do oraculista na interpretação do jogo, né? Das cartas, enfim, do que for. Mas para mim funciona muito, nossa, muito. Tipo, é uma outra coisa que eu falo. Perdão, gente. Oráculos, eles funcionam, não, independente de você acreditar nele ou não, tá? Só que, assim, oráculos, eles funcionam desde que você faça o movimento também que está sendo dito. É mesmo porque, qual que é uma... Por exemplo, o que os livrinhos de tarô falam com relação à carta do carro, por exemplo? Vai falar, olha, o carro aqui na sua vida tá falando que tá vindo muita coisa boa. E vindo coisa boa aí para você, isso, tá vindo, ó, é sempre assim, tá vindo coisa boa no seu caminho. Então, se tá vindo coisa boa no meu caminho, de boa, pegar uma cerveja. Não preciso fazer nada, né? Tá vindo, Vou dormir até meio-dia. Tá vindo coisa boa, vai chegar mesmo, eu não preciso fazer nada. Então, aí passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, e cadê aquela coisa boa? O tarô não funciona comigo. Não é que o tarô não funciona com você. Com quem você leu, a pessoa não soube te dar a informação na correta palavra. Que você tinha que continuar no movimento que você estava fazendo e não parar o movimento, não é mesmo? Exatamente isso. Então, assim, e outra, gente, sempre que um oráculo tá falando, olha, tá tendo muita dificuldade, vai trazer também a saída para a dificuldade. Mas sempre que o oráculo falar sobre coisas muito positivas da sua vida, saibam que tem muito trabalho a ser feito. Então, olha, tem coisas positivas aí, olha só a diferença, né? Tem coisas positivas aí no seu caminho, mas é importante que você se movimente. Gente, é sempre movimento. O oráculo sempre vai fazer com que a pessoa se movimente, porque nunca vai falar para a pessoa parar. Vai falar que a pessoa está em um momento de parada, mas nunca vai falar para ela, ó, cruza os braços e espera. Dependendo do contexto, tá, gente? Pelo amor dos Deus. Aqui eu tô falando de coisas vindo para sua vida. Tem coisas que a gente realmente tem que esperar um pouquinho. Mas, assim, de uma forma geral, se as coisas... Mas até assim tem um porquê, né? Não é parar de fazer nada, parar de fazer tudo. Então, agora o tarô falou para eu esperar, então eu vou dormir por um mês férias. Não, às vezes não é isso. Não é para você tirar férias, mas é para você não se estressar tanto, ou para você diminuir o ritmo, ou enfim, né? Exatamente. Tem que entender o contexto. O tarô nunca vai falar para e tira férias. Nunca ele vai falar para você isso. Porque não tem como a gente tirar férias da gente. A gente tá vivendo, a gente... Né? Se eu paro a minha vida, a vida de quem parou? A sua. Né? Se a minha vida parou, nada do que nenhum oráculo disser, nem o meu corpo vai funcionar, quiçá o oráculo. Entendem? Então, façam sempre um movimento, ok? Façam sempre um movimento. Tenham sempre um movimento. Se vocês querem alguma coisa, ajam. Né? Vão atrás e façam as coisas. Desculpa interromper, que o Kevin agradeceu pelo momento até então da palestra, mas ele precisou trocar de plantão, mas ele adorou, fez alguns elogios, depois eu repasso para vocês, e ele vai assistir online depois, tá? E aí eu falei com ele que qualquer dúvida, ele pode ou me procurar, ou procurar você, ou procurar a Aracne, que tá tudo certo. É só para... Ele pediu para avisar mesmo. Perfeito, valeu. Então, gente, oráculo, ele funciona assim, ok?
O que não funciona às vezes é quem tá lendo, né? O oráculo. Mas o oráculo em si, ele funciona, ok? Aí, bora lá. Como funcionam, né? Aí, eu vou ter uma... Tem algumas coisas que eu vou passar por cima aqui, porque, assim, daria uma palestra de 3 horas de boa sobre cada uma desses tópicos que eu vou trazer, ok? Mas, assim, vamos lá. Dentro da nossa religiosidade, Aracne e eu, de novo, tô falando por mim pela Aracne, ok? A gente acredita que nós temos 3 eus, né? O eu jovem, o eu racional e o eu divino. E o que acontece no momento que a gente tá fazendo uma jogada com algum oráculo? Existe um estudo, né, desse oráculo, a interpretação racional desse oráculo, que é por meio do eu racional, né, racionalizar. Existe o eu jovem que entende os símbolos e cria as histórias. Por quê? Porque assim, vamos lá de novo, né? Tá, vou pegar aqui 3 cartas aleatórias do baralho cigano. Aí tem aqui uma chave, é um símbolo, certo? E racionalmente eu sei o significado dessa chave. Tem o chicote, que é um outro símbolo, e racionalmente eu sei o significado desse chicote. E tem a foice, que é um outro símbolo, e racionalmente eu sei o significado dessa foice. Mas qual que é o nosso trabalho, né? O trabalho do eu divino, no caso? É contar a história. O que a chave, com a foice e o chicote quer dizer para o cliente naquela situação. Então, quando a gente vai jogar tarô ou qualquer oráculo para a pessoa, o que acontece? É o eu divino da pessoa que está vindo conversar com o nosso eu divino e a gente está interpretando. Então, de novo, a gente tem que sair dessa posição de achar que nós somos os detentores da verdade e do futuro dos outros, porque a gente não é. Okay? Quem está contando para a gente o futuro da pessoa é a própria pessoa. Ok? É a própria pessoa. A gente só está interpretando, ajudando a pessoa. Até mesmo porque nisso vai ter pessoas que vão olhar para você e falar: mas isso eu já sei. Então eu vim aqui para poder ouvir isso? É, exatamente. Exatamente isso. Nossa, mas isso eu já sei. Às vezes, o eu divino dela não sabe como resolver. Então, ela precisa ouvir do eu divino de outra pessoa para o eu racional entender e o eu jovem aceitar. E ela fala: nossa, achei a solução, obrigada. É uma dinâmica eterna, assim, tá sempre, sabe, junto. Aí, né, de novo, a resposta não está no oraculista, mas no consulente. Então, por que eu digo isso? Porque eu vejo muito esse movimento de eu sou tarólogo, eu tenho poder, eu vejo o futuro, eu vejo o passado e eu tenho preguiça. Dessas pessoas eu tenho preguiça. Então, assim, Aqui, né? não, porque eu estou vendo, nossa, gente, né, assim, a gente está no século XXI, a gente não precisa mais desse misticismo todo. Né? As coisas podem ser um pouquinho mais diretas. Tá lindo isso. Tá perfeito. Aí vem, né, acesso ao campo energético do consulente. É bom vocês terem uma conversa com o consulente também, um pouquinho antes de começar a jogar. Por quê? Porque você pode acessar coisas do consulente que nem ele quer que você acesse. Na verdade, você não vai saber. Claro, né? Então fala, olha, tô jogando para você, poderei acessar algumas coisas que, né, eu não vou saber, mas é da sua vida. Então, assim, se eu te falar é porque você precisa ouvir. Entende? Porque já aconteceu histórias de, por exemplo, eu consegui ver coisas que nem a pessoa se lembrava e depois, meses depois, a pessoa, nossa, aquilo que você me falou é verdade, aconteceu um dia, 20 anos atrás, aquilo o quê, pelo amor de Deus? A pessoa, não, aí ela falou da jogada, eu, tá, isso, tá tudo bem? Não, vai no psicólogo então que ele te ajuda, porque foram questões pesadas ali. Mas, enfim. Aí vem, né, sensibilidade e intuição. Outra coisa que é importante, né? É importante, mas não apenas. Né? Importante, mas não apenas. De novo, importante, mas não apenas. Sensibilidade e intuição. Porque de nada adianta eu saber racionalmente que a foice, por exemplo, traz cortes, se eu não tiver a intuição de saber que tipo de corte que ela traz e o que vem também depois desse corte, né? Então eu tenho que sentir ali a situação toda. E é aquilo, né? Me colocar no lugar do cliente, né? Não adianta eu ir jogar tarô apavorada ou quando eu tô mal, com problemas na minha vida, sei lá, muito mal. Não pega no tarô nesse dia, né? Não pega no oráculo esse dia, né? Aguarda um dia, 2, para você estar melhor, recuperada, porque senão a tua intuição não vai conversar com o que deve conversar. Seu eu divino não vai conversar com o eu divino da pessoa. E aí você pode gerar até mais confusão, né? Exatamente. Pode falar. Aí vem também a questão de psicologia, né, gente? A gente acaba se tornando meio que psicólogos, tá? Das pessoas. As pessoas confiam a nós
coisas assim, muito tensas e intensas. E já aconteceu também, pode acontecer com vocês, de tipo, agora eu estou jogando para a mãe, daqui a pouco eu vou jogar para a filha, e a mãe tá falando coisas péssimas da filha, e depois a filha vai falar coisas péssimas da mãe, e você, enquanto tarólogo, enquanto oraculista, não deve misturar. O que eu estou jogando com a mãe é com a mãe, o que eu estou jogando com a filha é com a filha. Ah, mas uma me deu uma informação, a outra deu uma informação oposta da mesma situação. O problema não é seu. O problema não é seu. O problema não é seu, Então, ali exatamente. são das duas e você não tem que se intrometer. Você tem que falar o que você está vendo no tarô. Outra coisa, no oráculo. Durante uma consulta, entenda que assim, a sua opinião pessoal Não importa. não importa. O que importa é o tarô. Ah, mas assim, é uma relação... É o oráculo. Ah, uma relação abusiva que, nossa, se fosse eu... Gente, não é você. Mas não é É outra você. pessoa. Ah, não, mas isso não é... eu quero ajudar a pessoa, eu quero... Tá, então assim, ajuda por meio do oráculo. O que o oráculo tá falando. Porque o que o oráculo tá falando é o correto para aquela pessoa, não é o correto para você. Se ela não te pediu ajuda além da visão oracular, se abstenha a falar o que foi perguntado. Exatamente. Porque senão a gente mete os pés pelas mãos e se machuca e machuca a outra pessoa, porque às vezes a outra pessoa reclama, mas ela não quer mudar a situação da vida dela. Então, para que você vai se meter? Né? Então, empatia entra aí. Eu acolho, recebo a sua dor, entendo. Beijo. Agora, o que é meu, o que é seu. Sempre isso. Gente, empatia. Empatia, senão a gente não vive. Para qualquer oráculo, gente, empatia é a palavra-chave. Por quê? Porque você vai acessar, você vai entrar no campo energético da outra pessoa. Talvez por um segundo, um breve segundo, você vai ser um com aquela pessoa. Só que você só consegue ser um com aquela pessoa se você tiver empatia. Se você conseguir olhar para o outro com um olhar de amor, não com um olhar de ódio, ou com um olhar de julgador. Então, se alguém vier para você, por exemplo, e falar que, sei lá, que já bateu na esposa, cara, desculpa, nesse momento ele está pedindo ajuda. Então, não é seu papel julgar. Seu papel é orientar. E claro, né? Aí você orienta, olha, não faz mais isso, tá? Por favor. Porque isso pode... Enfim, mas assim, orientar. Seu papel ali não é julgar. É isso que eu tô querendo dizer. Ok? Como você fez isso? Que absurdo! Não importa, guarda para você engolir. Exatamente. Aí, vamos lá então para a parte final, né? Que é desenvolvendo seus próprios métodos. Essa é a parte mais legal que acredito que todo mundo esteja aqui para. Aí vem, né? Adoro essa parte. Uma das primeiras coisas que é importante é o aprofundamento no oráculo que se usa, né? Então, se você tem, assim, qualquer aprofundamento que você tem hoje, ele é válido, tá? Lembre-se disso. Tudo que você viveu até hoje, ele é válido. Mas, assim, busque sempre se dedicar àquilo. Então, busque sempre estudar, busque sempre fazer curso, busque sempre ler, busque sempre praticar. Porque essas 4 coisas juntas, estudar, ler, praticar, estudar já para fazer curso. Essas 3 coisas juntas é o que vão te fazer tornar um tarólogo assim, um oraculista, na verdade, maravilhoso. E ainda, o que acontece, né? As trocas. Troca com pessoas que conheçam também oráculo, né? Que conheçam aquele oráculo. Não traga o nome de para quem você jogou, mas sabe a situação. Nossa, gente, eu joguei esses dias e aconteceu, sei lá, tal carta, tal situação assim. Troca, conversa, ok? Aí vem desenvolvimento de intuição. O que é o desenvolvimento de intuição? Basicamente, gente, é pensar. Desenvolvimento de intuição é pensar e observar. Por quê? Quando você observa, você consegue ver padrão. E quando você vê padrão, seja na sua vida, seja na natureza de uma forma geral, esse padrão é o que te indica para onde as coisas estão sendo levadas. Então, esse trabalho de intuição ele é muito importante, né? E desenvolver uma relação profunda com o oráculo, né? É importante você ter uma relação profunda com o oráculo, porque apesar de serem cartas, né? Tem uma energia ali que é legal, que é importante, que me ajuda. Então, existe uma relação ali, é tratar sempre com respeito, né? Não joga assim, como se fosse qualquer coisa. E firmeza de pensamento em voz. Quando vocês forem determinar as coisas, determinar qualquer coisa, na verdade, na cabeça de vocês, firmeza de pensamento em voz. Ou seja, essa carta que eu estou tirando é para determinar o positivo. Isso que eu estou... Claro, você não precisa falar para o consulente, né? Mas aqui. Isso é a síntese, gente, de novo. O positivo vai ser só o positivo, a síntese vai ser só a síntese. As duas vão se conversar, mas a carta ali vai ser naquela casa. Não confunda as coisas. Ou os oráculos, enfim, assim por diante.
Saber o que está fazendo. Como que eu sei o que eu estou fazendo? Por intuição, na verdade, gente, a gente nunca sabe o que está fazendo se é por intuição apenas, tá? Por quê? Porque você não tem como provar. Nem, assim, métodos científicos, vamos colocar assim. Então, cursos e livros servem para isso, para te dar uma base, para você saber o que você está fazendo. Porque a sua intuição pode te fazer dar um chá de alecrim numa jogada de tarô para uma pessoa que é hipertensa. Chá de alecrim aumenta a pressão. A pessoa morre, sua intuição falou, e aí? Nossa, mãe. Nem brinca, gente. Tem que estudar. Lembre dos 3 Es. Estudar, escutar e executar. Treinar, não tem jeito. E aí que você pode ter feito igual a Viviane, as vidas dela. A mulher precisava de cura, ela deu um chá, a mulher morreu. Você curou a mulher. Para outra Só vida, que né? não, É né? só uma brincadeira, tá, gente? Não façam isso. É só para Não contrair. faça. Legal. Aí vem a questão de disposição que faz sentido. Por quê? Gente, de novo, vou falar do tarô, mas aí vocês coloquem qualquer oráculo que vocês usam, tá? Mas assim, disponha faça um desenho que faça sentido para você, ok? Que tenha relação com aquilo que você está perguntando. Por exemplo, uma relação de amor. Eu quero criar um oráculo que vai falar sobre amor. Então, vários símbolos de amor. Um deles, o coração. Então, pode colocar, sei lá, uma carta no meio, depois mais duas, mais duas e talvez uma última, sei lá. E definir o que é cada carta, entende? E não jogar as cartas aleatórias. Precisamos de um propósito, porque, legal, né? Eu aqui, baralho cigano, bonzão, sei o que eu faço, conheço todas as cartas. Pega uma carta aí pra mim. Odeio essas perguntas. Pega uma carta aí pra mim. Mas, enfim, Tira uma cartinha. Tira uma cartinha para mim. Claro, tiro sim. Aqui, saiu a lua. Então, você tá iludida. Você vai para a lua, você vai viajar para a lua, meu bem. Pois é. Então, assim, as cartas sem um propósito, se você tira as cartas sem um propósito, elas são assim, né? Elas são só cartas. São São só o símbolo, né? Não, são Não só que o seja símbolo. só, tá? Não tô diminuindo aqui. Não, Mas são não. apenas símbolos. Exato, tem sim a mensagem, mas assim, você tirou tão aleatório que tem tanta mensagem que não tem mensagem nenhuma. Entende? É. Vou tirar aqui 3 cartas, tá? O que cada uma dessas cartas vai ser pra você? Não, vou tirar 3 cartas, então não tira, mais bonito. Senão, Ou sim, tira só uma. vou tirar só uma, mas assim, ainda pra quê, né? É sim, tipo, sim ou não? A lua, talvez. Enfim, talvez, ok? Mistérios. Mistérios. Aí, ser fiel à pergunta. Responda o que foi perguntado. Gente, sejam fiéis às perguntas. Responda o que está sendo perguntado. Se a pergunta é sobre o câncer, responda sobre o câncer. Se a pergunta é sobre a saúde, responda sobre a saúde. Se a pergunta é sobre a relação, responda sobre a relação. Se a pergunta é o que o outro está sentindo, responda o que o outro está sentindo. É ser fiel à pergunta, ok? Porque senão então, isso vale para qualquer método, né? Se a gente for parar para pensar. Seja fiel à pergunta. Independente do método, da disposição das cartas que você está escolhendo, seja fiel à pergunta. Pré-determine o que cada casa simboliza e responda dentro da pergunta. Exatamente. Então, aqui é uma publicação que eu vi nesses grupos de Facebook, né? De baralho, etc. Daí a moça jogou e falou: o que o meu ex pensa de mim? Aí saiu o urso, saiu várias coisas, e ela falou: não, ele tem ciúmes de mim, não sei o quê. Aí o povo falou: não, isso é o que ele acha que você é. Aí é isso que eu tô entendendo agora. Você tem que ler o que você perguntou. E ela falando: ele sente ciúmes, e o povo: não, ele te acha ciumenta. É isso. Exatamente. E tem uma diferença gigante, né? Entre o que é você para ele, do que ele pensa, do que você tá falando, né? Senão dá confusão. Então, em vez de você achar que, em vez de você ver o que o tarô, que as cartas estavam respondendo, ela tirou uma coisa, mas respondeu outra. Ela perguntou uma coisa. Ela colocou muita energia dela, né? Para ela ler o que ela queria ler, não o que o tarô tá falando para ela. Exatamente. E isso, gente, acontece, gente, mas não pode acontecer. É uma coisa que a gente pode fazer sempre. Umas semanas atrás também eu fiz uma jogada que a pergunta era uma, eu acabei interpretando de outra forma. Eu fui me lembrar disso, que a jogada também era para mim, né? Então, as minhas eu acabo refletindo. Aí, depois eu falei, nossa, gente, é outra coisa. A resposta, na verdade, é isso, não é isso.
Embora tenha sido a mesma carta, mas a forma de você ler, você fugiu da pergunta que você mesmo fez, né? Isso acontece, gente. Isso acontece. Aí, gente, aqui tem alguns métodos, né, que são conhecidos já. Aqui tem o... Cadê de novo? Aqui. Aqui tem o... Opa, pode ser. O Pedalan, né, que fala sobre presente. Aqui, geralmente, é a síntese, né? Mas, enfim. Aqui tem também o Templo de Afrodite. Simplificado. Aqui, simplificado, que tem o complexo também. O complexo, não sei o nome. Tem a Cruz Celta. E aqui tem a mesa real, né? Que é feita com baralho cigano. Que é muito legal também. Gosto bastante. Aí, né? Opa, vamos lá. Aprendendo a desenvolver seus métodos. Pessoal, papel e caneta aí pra vocês, rapidinho. Vai ser legal agora. Todo mundo com papel e caneta. Vamos lá. Passo a passo, né? Então, como vocês vão poder desenvolver o próprio método de vocês? E se não conseguirem desenvolver hoje, eu vou pedir para vocês que desenvolvam realmente alguma coisa, qualquer coisa, e manda pra gente, tá? Que eu quero ver também. Quero ver o Sim, que mandem pra gente que vai ser legal a troca. Acho que é importante. Pois é. Aí, aqui, gente, isso aqui são os galhos das Owans que eu falei para vocês, tá? Um método oracular celta. Ok? Aí, tá. Primeira coisa que eu tenho que saber, né, antes de criar um método é o que eu quero saber. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que eu quero saber. É a informação que eu busco, né? Por quê? Porque essa coisa de tira uma carta aí para mim, né, não tem método nenhum, é só... Então, assim, qual que é a pergunta? O que eu quero saber? O que geralmente as pessoas perguntam, né? Aí, depois de saber o que eu quero saber, bem, que tipo de símbolo representa o que desejo saber? Aquilo que eu falei, por exemplo, eu quero saber sobre a vida amorosa da Tati. O que representa vida amorosa? Coração. Então, eu vou pegar um coração. Dentro daquele sistema que eu acabei de pensar aqui, né? Teve 1, 2, 4, 6, 8, 10 cartas. Então, eu já sei a quantidade de cartas, o formato e o que eu quero saber. Só preciso também, claro, determinar o que cada carta significa, né? Não fiz isso ainda. Mas aqui, quais informações são relevantes sobre essa questão? Então, de novo, eu tenho 10 cartas. É a vida amorosa. Então, o que é de relevante saber sobre a vida amorosa da Tati? O que eu acredito que seja importante? Eu não vou falar das 10, tá, gente? Que não consigo pensar aqui em 10 coisas. Mas saber como está agora, para onde vai, se continuar como está hoje, acontecimentos passados que podem ter afetado, se tem alguém no coração dela, se tem alguém na cabeça dela, se tem alguém no... Fatores externos. espiritual dela, fatores externos. Aí, tô chegando no 10, espera lá. O resultado e uma forma Conselho. E um conselho. Pronto, 10, fechou. A gente acabou de criar um método. Para saber minha vida amorosa. Olha que importante. Olha só. Brincadeira, gente. Aí pode usar esse método para vocês. É para saber da vida de vocês, tá? Pelo amor de Deus. Da minha não precisa, amor. Aí vem, né? Teste científico. O que é um teste científico? Teste científico com oráculos? Como assim? É a prática, gente. Pratica. Sabe? Pega a cobaia. Observa o resultado na vida da pessoa. Na própria vida também. Na sua vida também, exato. Só pratica. Anota o resultado. É legal anotar o resultado, porque você vai ver que tem variantes. Tem carta que todo mundo fala que é linda, mas que de repente, para você, no determinado método, não é legal. Então, é legal você anotar o que cada carta saiu naquela posição que você determinou, qual foi a carta e como que ela se apresentou. Porque também é bem legal. As cartas também caminham, né, dentro de uma jogada, enfim. E, assim, gente, esse anotar, eu sempre falo que é bom anotar realmente as jogadas para si, tá? A jogada para o outro, isso é muito invasivo. Não, tá? não. Porque é invasivo, você está tomando conta da vida do outro. Quem é você, juiz da outra pessoa, para julgar a vida da outra pessoa e falar para a pessoa o que ela deve fazer ou não, né, sem a permissão dela. Não, por isso que é bom você anotar quando você está fazendo exercício, né? Testando, experienciando, e sempre para você, lógico. Aí quando você está jogando para outra pessoa, como cobaia, você pode pedir feedback, tipo, tô te falando isso, pode acontecer isso, aí você me dá um feedback depois. Também entra na ética, né? Oi, desculpa. Sim. Também entra na ética. Sim. Eu já tive uma cliente que perguntava
da atual namorada do cara que ela era afim. Então, isso entra na ética. Eu falava, eu não vou fazer isso. Porque o que vai mudar na sua vida saber da namorada do cara que você é afim, quando, na verdade, o que importa é a relação de vocês dois. Então, isso entra muito na ética. E tenham isso, porque independente do que vocês acreditem em Deus e vocês mesmos, na força que vocês acreditem, isso é cobrado. Mesmo que seja pela sua consciência, isso vai ser cobrado um dia. Então, isso é muito importante, né? Só pontuar mesmo. Sim. Sim, Gente, muito essa bom. ética, busquem ter sempre com vocês, assim, eu gostaria disso, que fizessem isso comigo. Se sim, aí cada um. Mas se não, aí eu diria, não faça. Né? Já aconteceu, por exemplo, de uma menina, uma amiga minha, para falar a verdade, que estava saindo do país, já saiu, tá lá na Irlanda, toda feliz agora. Só que assim, ela queria. No mês que ela tava para sair, ela tava saindo com um cara. Aí ela, não, quero saber se ele tá me amando. Aí eu olhei para ela e perguntei, isso vai fazer alguma diferença para você? Ah, eu vou me sentir amada. Aí perguntei, tá, mas isso vai te fazer ficar no Brasil? Não, jamais. Isso vai te fazer Então, porque levar você quer ele para saber? Irlanda? Não, jamais. Então você quer saber para quê? Pro seu ego, para você se sentir a gostosona e depois tchau? Gente, quando eu jogo tarô, eu me sinto muito bruto, que é dessa forma que eu falo. Mas assim, eu também eu só falo assim quando eu vejo situações assim, né? Tipo, só quero me aparecer, ou e não é isso, né? Tarô não serve para isso, oráculos não servem para isso. Sim, e quando a gente vai criar um método, é legal a gente pensar nisso, né? Para que exatamente saber o que eu quero saber é importante justamente para isso, né? Para você não ficar fuçanhando na vida da pessoa, né? Esse método vai me falar sobre isso, então é sobre isso. Não inventa moda na hora que você está fazendo o método de novo. É isso. Tá estabelecido? Seja fiel ao desenho, às casas, a pergunta e a resposta. Fidelidade, gente. Os oráculos gostam de fidelidade. Bastante. Mesmo anunciando traições. Mesmo anunciando traições. Aí vem, né? Então, considerações finais. Gente, chegamos no final. Então, assim, é assim que se cria um oráculo. Isso não é difícil, né? As pessoas, elas têm a mania de tipo a avó da Tati, né? Colocar vela, apagar a luz, fechar a janela, É tão simples, gente. É tão simples, é tão gostoso, é tão mais fluido, é tão mais leve, que, assim, chega a ser inacreditável. Sim. Bom, vocês viram aqui, em menos de uma hora eu criei um novo método com vocês para ver vida amorosa. Só não, né, sei direito onde vai ficar cada carta, mas é isso. Aí lembre-se, oráculos são ferramentas, né? Mas você é o maior oráculo. Então, é importante sempre se lembrar disso. Então, quando você estiver jogando o seu método, né, criando, pensando, ouça o seu corpo também. Ouça os seus pensamentos, ouça os seus sentimentos, porque isso é intuição. E se nós somos o nosso maior oráculo, o nosso corpo, os nossos corpos, por assim dizer, a gente precisa ouvir, né? Então também não adianta eu querer tirar tarô, criar um método quando eu tô no vucu-vucu, mal, sem prestar atenção nas coisas, não é assim, né? Se centra, não precisa da mística de acender vela, de bater 3 vezes na madeira, pular 7 ondas, não precisa, mas você precisa estar centrado, sabendo o que você está fazendo, concentrado, né? Enfim, estar presente. É importante isso. Ouvir. Estar presente no presente. Estar presente em você. Exatamente. Aí vem, né? Se trabalhe, se aprofunde em si mesmo por meio do seu próprio oráculo. Então, assim, tirem a visão de que oráculos servem só para adivinhar futuro, porque quem adivinha, adivinha. Nós somos oraculistas, ok? Adivinhar nossa, tô olhando pra Lorena, eu acho que ela tem namorado. Você tem namorado, Lorena? Eu só errei. Sou um péssimo adivinha. Mas tenho certeza que se eu fosse olhar no oráculo, eu teria acertado. Então, lembrem-se, ok? Trabalhem a si mesmos, ok? Façam terapia, ou então conversem, mas sejam leais a vocês mesmos. E usem o oráculo também. Nossa, o que está acontecendo comigo? Né? Como que está a minha vida? Como que eu estou? Por que eu estou assim?
Aí pega, embaralha, tira as cartas, olha para elas, conversa com elas. Precisa ter essa relação, tá, com o seu oráculo. Aí vem, pratique e anote suas novas jogadas, compare os resultados, né? Então, isso com relação ao oráculo novo apenas, Ciência. tá? E lembre-se, não anotem também jogada dos outros, isso é invasivo, ok? Isso é muito invasivo. Desrespeitoso, Respeite antiético, o imagina, coleguinha. não. A Exatamente. não Então, ser que você avise e a pessoa esteja de comum acordo. Olha, eu estou jogando para testar e eu posso anotar? Se a pessoa permitir, você anota. Se não, vida que segue. Bom, só que até Eu penso a jogada de diferente. Eu penso assim, olha, vou fazer um método que eu estou treinando, que é novo, e eu vou falar, tudo bem? O resultado disso, você me reportar, você me trazer, se funcionou, se não funcionou, nananana. Sim. Como eu atendo como oraculista muito, tem gente que chega para mim e fala assim, Tati, eu posso gravar a sessão em áudio? Pode. Pessoa pede. Ok, ela tá ali gravado. Mas eu fazer isso e mandar o link ou perguntar, gente, primeiro que método novo eu nem falo para o cliente que é novo, porque não vai para cliente. Até chegar no cliente, ele já não é um método novo. Eu já tenho segurança de mexer aquele método. Antes disso, eu vou jogando para mim, eu vou jogando para os íntimos que me dão essa liberdade, né? Eu penso dessa forma. Mas, como o Eros falou, se você se sente livre para fazer isso com a pessoa, né, com amigos, de repente, faça, mas deixa na mão dela gravar ou não gravar, para você não ser invasivo, né? Assim, até mesmo porque, assim, o que eu penso, né? De que vai adiantar para mim anotar hoje que, sei lá, que no futuro amoroso da Tati veio o carro, se eu não vou mais falar com a Tati depois sobre isso e não vou saber depois o que aconteceu. Então, para mim, não acaba tendo sentido eu anotar a jogada de outros, no que eu não vou ter como comparar isso. Como saber o que está acontecendo, ainda mais se eu não tiver contato com a pessoa. Então, para mim, faz mais sentido eu falar, olha, você quer ser a minha cobaia? Aí depois você me dá um feedback. Para mim é diferente isso. Isso. Aí vem, né? Acredite em si e no que você está falando. Gente, quando a gente está jogando oráculo, né? Algum oráculo para a pessoa, evitar tirar o eu acho, né? Porque você não acha nada. Eu vejo, né? Porque se você tá achando, tá errado. E outra, a pessoa já vem para você com dúvidas. Aí você fala para a pessoa, ai, olha, eu acho que eu tô vendo. Nossa, mas você acha, amigo? Então dá aqui que eu sei, vai. Então, dinheiro de volta, por favor. Entende? Então, Para achar, eu também acho. Acho um monte de coisa da minha vida, inclusive o que eu não sei. Então, sim, né? Então, assim, fale aquilo que você sabe. Então, olha, eu estou vendo isso, 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 isso e isso. Não eu acho, porque eu acho tira toda a sua credibilidade. Credibilidade. Isso, porque se você acha, você não sabe. O que eu tô fazendo aqui, então, te pagando dinheiro? Aí vem, seja firme em suas palavras e mente. Menos, eu acho que... tá, sim, menos eu acho, mas eu vejo o que eu acabei de falar. Então, assim, eu estou falando isso. Olha, na sua vida, estou vendo que você continuando da forma que você está hoje, você vai acontecer isso, 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 isso. Gente, o cliente, ele precisa de força na sua voz. Senão, aquilo não vai entrar no íntimo dele e ele não vai saber o que fazer. Ele vai sair de lá mais confuso do que quando ele entrou. E geralmente isso já acontece, por natureza, com você demonstrando segurança. Mas se você demonstrar insegurança, né? Aí aquele cliente que você vai ver uma vez e nunca mais. E nunca mais mesmo, viu, gente? E ainda vão falar mal de você e você não vai nem saber por quê, porque pessoas são assim. Exatamente. Aí vem, pratique, estude, pratique, estude, pratique, estude, pratique, estude. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Por exemplo, não é porque Aracne e eu somos, tipo, eu sou, cara, né, assim, se a gente fosse falar da sociedade atual, eu poderia me considerar um profissional de tarô e talvez até mestre, com bastante aspas, pelos deuses, porque, cara, 12 anos jogando tarô, não é 12 dias, né, não é 12 meses, são 12 anos. Mas até hoje eu tenho que estudar. Até hoje eu estudo. Ai de mim se não estudar. Então, assim, é pra sempre, ok?
Aí, né, aqui a gente, como falou para vocês, a gente tem curso de baralho cigano e também de tarô. O nosso tarô, ele não é o tarô de livro, né, que a gente dá. É o tarô normal, né? Só que é uma visão muito de tarô holístico, né? Um tarô terapêutico, que vai, conforme a gente tem falado para vocês, vai ajudar as pessoas a não só ver as cartas, mas a interpretar e... É lindo, o curso é lindo. O curso é uma terapia, né, Vanqueran? É um processo terapêutico de você se encontrar, se reencontrar com os arcanos a partir de você, né? É muito legal, porque daí as cartas elas ganham uma outra conotação, né? E muito mais Sim, profunda. porque panela suja não faz comida boa se o tarô não é capaz de curar, se o oráculo não é capaz de curar você, como você vai se propor a curar o outro? Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso vocês me ensinaram. Ai, que linda! Te amo! Em relação aos cursos da Aracos, que é 2 em 1. Você ganha um curso de tarô e ainda faz a terapia junto. É lógico que não é terapia de grupo, que a gente vai falar, ai, nos meus 12 anos, minha mãe não me deu um pônei, sabe? Não, não é isso. Mas você vai aprender a se estudar estudando o tarô. Então é muito 2 em 1, assim, né? Isso. 3 em 1. 3 porque tem junto a crise existencial que surge. Não, então é 4, porque tem a parte oracular também que acaba ficando ali. Olha, você faz o curso de tarô e no fim você vai... De bônus você é tarólogo, mas o foco é a terapia. É a terapia. Por uns 5 meses, em média. Enfim, aí, gente, a gente tá com uma promoção esse ano, junto com essas lives que a gente tá fazendo, que é fechando até o dia 10 do 12, 30% de desconto em tudo. Tudo. Para saber sobre tudo, conversem com o Eros. Ele sabe de todos os valores e tudo mais. E para os primeiros 5 também que fecharem, né? Os primeiros 5 que fecharem logo, vão ganhar também, não só o curso, né? Mas vão ganhar também o mapa numerológico simplificado, mais o ano pessoal de 2021. Ok, então... acredito que seja... Não é puxar a sardinha para o lado da empresa que eu trabalho, não, e porque meus 2 chefes estão palestrando, mas assim, eu fiz essa mandala no dia 9 de janeiro, que é meu aniversário, e até agora tá batendo tudo, assim. Porque se não tivesse também, nem aqui eu tava, tá? Só tô avisando que eu sou meio chato com essas coisas. Mas é bem isso, sabe? É interessante. Façam. Qualquer dúvida, eu vou disponibilizar para vocês que me procuraram os Instagrams dos 2 palestrantes, mais o Instagram da Aracos também, que vai ter muita coisa legal a partir dessa semana. Sigam a gente. Sigam a gente, porque a gente vai colocar também bastante carta conselho todos os dias e bastante conteúdo bacana lá, bastante legal. Eu tô animado. Gente, e é isso. Eu quero agradecer vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso, divertido. A Nara falou que a gente é divertido. Adorei. Nara, obrigada. Passar conteúdo sério de uma forma leve, eu acho que também é uma missão nossa, né? Porque senão a vida, como diz o Aros, a vida já é pesada e dolorida por si só. Então, a gente desenvolver a leveza, ser mais engraçado, pegar mais leve, faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso objetivo, né? Vocês têm dúvida? Alguém tem alguma dúvida do que foi falado? Tem umas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Se a gente vai postar o método criado no Insta, eu preciso trazer o método para o papel, que foi aqui de, assim, instantâneo que eu criei. Mas eu posso criar, sim. Aí, gente, vou pedir isso para vocês realmente. Busquem criar algum método e manda pra gente conhecer também. Manda pelo Instagram da empresa, ou o nosso, ou o Zap, para quem tem o Zap, né? O Facebook. Mandem sim, porque vai ser gostoso essa troca. Vai ser. Lorena, muito obrigada, prazer em te conhecer. Gostei muito. Seja bem-vinda, Aracos. Todo mundo. Os outros queridos que a gente já conhece, permaneçam com a gente. E, compartilha. Gente, vai ter uma outra live no dia 30 de dezembro, Locão. 30 de novembro,
ok? Então, daqui a 2 semanas, lembre-se que as lives elas serão a cada 15 dias, ok? Aí vai ser assim, a primeira do mês, como a de hoje, vai ser sempre meio fechado, vai ser sempre um workshop. E a segunda vai ser uma live mesmo, ok? Então, vai ser assim, workshop, live. Aí os workshops sempre terão vagas limitadas, e as lives vai ser pelo Face, pelo Insta, então é só acompanhar a gente e compartilhar e seguir, comentar lá que é bem legal. Mas assim, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha ajudado vocês também a entender um pouquinho mais do que são oráculos e tudo mais. Eu ia falar tarô de novo, pessoal, é que eu sou muito ligado no tarô, mas oráculos, de uma forma geral, ok? Obrigado também por estarem aqui. E obrigado por tudo, na verdade, de verdade. É gostoso estar aqui com vocês. Foi muito bom pra gente estar aqui. Obrigada. Beijo a todos, gente.